Olá, meu irmão e minha irmã, seja bem-vindo ao nosso programa semanal, Tesauros Abscônditos, essa oportunidade que nós temos, uma vez mais, de fazer a nossa meditação sobre o Evangelho que a liturgia coloca sempre à nossa disposição, domingo, dia do Senhor. Agora, já no terceiro domingo do tempo da Páscoa, esse domingo que nos vai aprofundando esse grande mistério da ressurreição do Senhor, a alegria, com que os discípulos vão recebendo a visita, a presença de Jesus ressuscitado no meio deles. Hoje, para este domingo, para o terceiro domingo do tempo pascal, a liturgia nos propõe o Evangelho segundo São João, capítulo 21, dos versículos 1 a 19. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então, Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias, ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Caríssimos irmãos, esse evangelho tão belo que a liturgia nos apresenta, que, na verdade, é um resumo, uma nova conclusão do Evangelho de São João. Se nós lemos o capítulo 20, vamos perceber que ali já é uma primeira conclusão, já é como que um primeiro modo do evangelista
trazer um fechamento para todo aquele escrito que ele apresentava à igreja. Inclusive, isso trará aos estudiosos a ideia de que o capítulo 21 ele é um pouquinho posterior, provavelmente não estava nos primeiros escritos do Evangelho de São João. Aqui, nesse segundo momento, nesta segunda conclusão, vemos não só a aparição de Jesus ressuscitado, mas também esse diálogo que terá logo após comerem com São Pedro. Deste longo evangelho, vale a nossa consideração alguns aspectos. Penso que poderíamos começar com esse reconhecimento da voz de Jesus que chama, da voz de Jesus que está não só indicando o lugar onde deve ser jogada a rede, depois de uma noite infrutífera, uma noite sem muitos produtos, sem muitos peixes recolhidos. Jesus, à beira, fala àqueles que estão já no profundo, ao largo, ao longe. Jesus à margem, os homens, os seus discípulos, os seus apóstolos, no meio do turbilhão, no meio do mundo, no meio das pescas cotidianas, para trazer à margem essa grandiosidade dos peixes recolhidos por obra e graça do Senhor. Os tantos peixes que não rompiam a rede sempre foram considerados, lidos como um sinal da igreja, dessa grande pesca que o testemunho do Evangelho trará para o reino de Deus, essa rede que reúne tantos peixes ao longo da história, tantas almas para apresentar ao Senhor. Mas é o discípulo amado que reconhece a voz de Jesus. Todos escutam, mas é este discípulo que escutava o coração do Senhor na última ceia, que estava reclinado sobre o seu peito. É este discípulo que ouve e que reconhece que é Jesus quem fala aos seus corações. Um segundo aspecto, também muito importante, em o Evangelho nos traz muitos detalhes, muitos sinais, mas penso que há uma segunda oportunidade aqui para meditarmos nesse tempo. Tempo que rezamos ainda nos Novem Diali pelo descanso eterno e sufrágio da alma do Papa Francisco, e já vamos pedindo ao Senhor que envie oportunamente um novo pastor à sua igreja, um novo pastor a esta barca, seguindo e sucedendo Pedro nessa missão que hoje nos aparece outra vez, Jesus conversando com Pedro, Jesus estando com ele, depois de perguntar por 3 vezes, como que retificando, como que corrigindo as 3 negações, Jesus pergunta, inquire, questiona Pedro sobre o seu amor. Pedro responde sempre positivamente, assente a esta pergunta do Senhor com uma confissão de amor, de entrega. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. É verdade que a insistência, segundo o Evangelho, faz o coração de Pedro também se entristecer. Mas ainda assim, nessa confirmação, nessa insistência, Jesus, a cada resposta, lhe dá e lhe repete aquela missão que ele não pode nunca esquecer de desempenhar. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida dos meus cordeiros. Apacenta, confirma na fé. Hoje, meus irmãos, nesse tempo de sede vacante, nesse tempo em que a igreja pede por um novo sucessor de Pedro, rezamos também, pedindo nesta verdade, recordando diante do Senhor a grandiosidade desta missão, confirmar na fé aqueles que, ao longo da história da igreja, ao longo dos séculos e hoje nos nossos tempos, nos aproximamos do Senhor com esse desejo de encontrar novamente, de vislumbrar, de sentir ao nosso lado, de alegrar o nosso coração a presença de Cristo ressuscitado. O Papa Francisco, certa vez comentando este Evangelho, nos lembra que depois de tudo o que aconteceu, paixão, morte e ressurreição, os discípulos voltaram para casa, para o trabalho de pescadores. Estavam eles confusos, sem entender direito tudo aquilo que estava acontecendo. Mas quem vai atrás dele? Jesus.
Ele procura seus amigos de novo, lá no lago, onde eles estavam cansados e desanimados, sem pegar nada. E o que acontece? Jesus manda jogar a rede de novo, do lado direito, e vem uma pesca enorme. Quando Jesus entra na nossa vida, tudo muda. O cansaço vira força, a noite vira dia, a frustração vira esperança. Jesus está sempre com a gente, mesmo quando a gente não percebe logo de cara. Ele caminha ao nosso lado e a luz de Cristo ressuscitado possa também dissipar as trevas do nosso orgulho, as trevas do nosso coração, para nos fazer esperar uma vez mais essa alegria que só em Deus nós encontramos. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.